Sejam muito bem-vindos, meus caros, e pela terceira vez, infelizmente isto voltou a acontecer, temos um homem que se dirigiu dentro de um carro contra uma multidão na Alemanha, que já feriu várias pessoas, deixou várias pessoas em estado grave e infelizmente também já vitimou pelo menos uma pessoa. Ainda se estão a apurar os dados das vítimas e do condutor, porque ao contrário do que diz a CNN, foi uma pessoa que conduziu o carro e não foi o carro que avançou em direção a uma multidão. É uma tristeza o que se faz nos meios de comunicação tradicionais, mas enfim, eu venho mostrar-vos esta notícia e falar um bocadinho sobre o assunto, que eu acho que é relevante falarmos sobre isto e falarmos um bocadinho sobre o que pode ser o futuro da Alemanha, ainda para mais com um recém-eleito chanceler que já voltou atrás na sua posição sobre a imigração. E portanto, vamos ouvir, meus caros, esta situação e falar um bocadinho sobre o assunto. Ora, temos como a CNN, à boa moda portuguesa e à boa moda de mídia tradicionais, carro avança sobre a multidão, há pelo menos um morto. E há ainda 25 feridos, 15 deles em estado grave. O carro avançou esta segunda-feira sobre a multidão na cidade da Alemanha, avança o Reuters. Não foi o carro que avançou. Vamos ser claros sobre o assunto. Provavelmente foi um imigrante que avançou sobre esta multidão. Se nós olharmos para o padrão daqueles que foram os dois últimos atentados com esta mesma tipologia, digamos assim, o que nós vamos ter é provavelmente um imigrante, eventualmente com o pedido de asilo rejeitado, que avançou contra uma multidão e que se calhar dentro do carro fazia gritos religiosos, que foi o que se passou das últimas vezes. E portanto, vamos ser honestos sobre o assunto. Houve uma pessoa que avançou dentro de um carro. É a mesma coisa, a mesma conversa das armas. Senão no conflito da Rússia com a Ucrânia foram armas que mataram pessoas. Não foram armas que mataram pessoas. Foram russos que mataram ucranianos e foram ucranianos que mataram russos. Porque é o que se passa em guerras, não são as armas. Se vocês pousarem uma arma em cima da mesa ou no chão, ela não vai matar ninguém. Portanto, a culpa é das pessoas, a culpa é do condutor, a culpa é de quem utiliza as armas, a culpa nunca é ou do carro ou da arma. Experimentem pousar uma arma em cima da mesa e vejam se, sem ninguém lhe tocar, se ela faz mal a alguém. A polícia alemã confirmou que um condutor conduziu o carro de encontro à multidão do centro da cidade e que há pelo menos uma vítima mortal. Um suspeito foi detido, mas não descarta a hipótese de outros suspeitos. Como adiantado anteriormente, a polícia e os serviços de resgate estão no local. De acordo com as últimas informações, um carro atropelou um grupo de pessoas no centro da cidade. De acordo com o estado atual da investigação, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. Ainda há informações sobre o número e a gravidade dos feridos. No âmbito das medidas de busca que foram imediatamente iniciadas, foi identificado e detido um suspeito. Nenhuma informação adicional fiável poderá ser divulgada atualmente, para além das informações publicadas até agora, pode ler-se no comunicado da polícia. Portanto, basicamente foi esta a notícia. É a terceira vez que isto acontece. A primeira foi numa feira de Natal em Munique, se não me falha a memória. Depois tivemos um segundo acontecimento e estas coisas acontecem com cada vez mais regularidade e também já vi em algumas situações a serem incentivadas no Twitter. O European Conservative, por exemplo, fez uma notícia sobre o assunto em que aí sim há verdadeiro incentivo ao ódio e à violência, porque efetivamente é um incentivo a fazer atropelamentos em massa. Meus caros, temos que ser diretos e honestos sobre o assunto. Há efetivamente pessoas que vêm de fora, independentemente do país de onde vêm, que vêm de fora e que estão a prejudicar a atual situação dos países, que estão a vitimar pessoas, e o sangue destas pessoas está na mão dos governantes que permitem a atual situação de imigração. Eu não estou a dizer que eu não tenho provas para dizer o que estou a dizer, obviamente que eu estou apenas a olhar para o padrão do que aconteceu anteriormente, e o padrão do que aconteceu anteriormente, tanto na feira de Natal como no mais recente ataque antes das eleições na Alemanha, foi que um homem imigrante, um deles pelo menos com o pedido de asilo rejeitado, atropelou pessoas em massa, vitimou pessoas e continua aqui na Alemanha, continua em países da União Europeia e continua a fazer o que lhe dá na gana, como se costuma dizer. Portanto, não é aceitável, e desde já quero deixar daqui, se por alguma razão houver portugueses envolvidos ou pessoas que me entendam e que estejam a ouvir isto, deixo os meus sentimentos às famílias das pessoas envolvidas e às vítimas, obviamente, que é uma situação trágica, e eu espero sinceramente que os governos da União Europeia comecem a atuar de forma rígida contra estas pessoas, porque nós não precisamos de criminosos exteriores. E digo-vos, qualquer acordo, qualquer um, que permita que entrem pessoas de forma completamente leviana, com regras completamente levianas, tem de ser revogado. É o caso tanto da atual situação de imigração na União Europeia, como em Portugal é o caso da CPLP. Nenhuma imigração deve ser com regras levianas. Estamos a permitir que pessoas entrem na nossa casa, e as pessoas que entram na nossa casa
casa têm que respeitar as nossas regras. Se não respeitam, não são bem-vindos. E sinceramente é um bocadinho isto. Eu acho que isto é o resultado de anos e anos de multiculturalismo, é o resultado de políticas levianas na imigração, é o resultado de leis completamente levianas da nacionalidade, como em Portugal, estar cá há 5 anos. Luís Montenegro, aliás, é um dos principais líderes da fábrica de novos portugueses e, portanto, estar cá há 5 anos, não saber a língua, não conhecer a história, não ter nada a ver connosco, é um português mesmo que não saiba dizer uma palavra em português. E, portanto, isto é o resultado de anos e anos de multiculturalismo, de portas abertas da imigração, de destruição e diluição das nossas identidades, e os povos, tanto os portugueses como a nível europeu, estão cansados disto. E, portanto, espero que comecem a votar em conformidade e que, aliás, tenham as eleições alemãs como o principal exemplo de que não se pode confiar no centro. Merz, por exemplo, que acabou de ser eleito pela CDU, disse publicamente que a situação da imigração que ele tinha proposto na campanha, que não iria ser seguida e que estava disposto a amaciar a sua posição de forma a conseguir o apoio do SPD para ter um governo maioritário. Esta é a vergonha centrista a nível europeu e, portanto, eu espero sinceramente que se vote em conformidade, porque eu acho que se nós temos a certeza de quem é que não merece a confiança política, são os do centro. Os líderes do centro, os líderes destas democracias liberais, são sem dúvida nenhuma as pessoas que não merecem confiança política. Não é os outros partidos. Os partidos que acabaram de aparecer não significa que mereçam confiança política de imediato, mas merecem pelo menos o benefício da dúvida, porque os partidos do centro e líderes destas democracias liberais já destruíram o continente europeu, desarmaram o continente europeu, desindustrializaram o continente europeu, diluíram a nossa identidade, destruíram a nossa cultura e, portanto, acham que estas pessoas, depois de tudo o que nos fizeram, ainda merecem confiança política? O sangue de todos os atentados que têm acontecido neste momento estão nas mãos dos burocratas em Bruxelas, mesmo que haja pessoas que insistem em não assumi-lo. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Lamento imenso mais uma vez pelo que se passou na Alemanha. Deixo as minhas condolências às famílias das vítimas, se por alguma razão me estiverem a ouvir. Lamento imenso que tenham que passar por isto e, basicamente, só espero que o povo europeu comece a acordar e a votar em conformidade. Era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.